Bom, gente, eu tava ouvindo agora o podcast da Maju Trindade e foi um podcast que falou muito comigo e eu queria compartilhar uma coisa. Na verdade, que eu tô refletindo já há um tempo. O tema do podcast, a partir de uma frase que ela escutou: talvez a jornada não seja sobre se tornar algo. Talvez seja sobre desfazer tudo que não é realmente você, para que você possa ser quem você nasceu para ser. É muito interessante essa frase porque ela conversa com a gente, ela leva a gente a construir aquele pensamento junto com ela. Por que essa frase me pega tanto, né? Primeiro que eu tô há 9 dias do meu aniversário. Na minha idade, as pessoas já estão com as suas vidas construídas, encaminhadas, e o que eu digo que por vida construída elas cumprem tarefas, elas cumprem seus objetivos, elas têm menino para levar para a escola, elas têm que cuidar da casa. Essas pessoas, elas têm família e elas têm um negócio, essas pessoas estão trabalhando. E no momento eu não tenho a maior parte dessas coisas. E que a Maju Trindade ela traz nesse podcast sobre os objetivos da vida, né? A gente nasce, cresce e aí a gente vai carregando coisas conosco, né? São coisas que vão colocando primeiro na gente uma ideia, por exemplo, de que você tem que ser alguém na vida. E aí vem a reflexão: o que é ser alguém na vida? Essas pessoas querem falar, que geralmente são os nossos familiares, as pessoas que criam a gente. O que eles querem falar é que a gente precisa representar, a gente precisa ter também, se sustentar, a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa estar bem no futuro. E para chegar no futuro e estar bem, a gente precisa caminhar isso aqui paulatinamente, se dedicando aos estudos, se dedicando a uma profissão, mas que isso tudo não é quem a gente é. E a gente vai, ao longo da caminhada da nossa vida, se despindo dessas coisas. E o objetivo central da vida seria esse: você chegar lá na frente e descobrir quem você é. Porque, na verdade, a realidade não é que a nossa profissão não é quem a gente é. O que a gente faz não é o que a gente é, quem a gente é. A nossa identidade, ela está em se desfazer justamente dessas coisas. Que são coisas que a gente carrega, que são cargas que a gente vai carregando. E que é legítimo, não é errado. Estudar realmente faz parte, principalmente no nosso país. A gente sabe quanto que é difícil. É preciso estudar, é preciso ter objetivo. Mas se tirar o objetivo da sua vida, quem você é hoje, que é a ideia de se esvaziar para se reencontrar. Aqui, os nossos objetivos não sejam o total da nossa vida. E aí eu passo para minha reflexão pessoal, que eu estou há 9 dias eu estou há 9 dias do meu aniversário, mais uma vez, mais um ano, e eu tô feliz. Tô falando assim, mas é feliz, né? É bom fazer aniversário. Apesar de eu não gosto de ficar mais velha. Aí eu penso sobre o propósito também de Deus. Será que eu devo me preocupar com o propósito de Deus? Porque eu aprendi que existe a parte que eu faço, que é responsabilidade minha não parar e fazer, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu não preciso me preocupar. Que eu acarreto muita preocupação sobre minha vida e sobre meu futuro, que eu não deveria e que eu não suportaria. Só que é isso que me leva a fazer as coisas. É um pouco disso que me leva a fazer. Então é pra fazer ou não é pra fazer? Na minha idade, as pessoas já estão com uma vida estruturada, né? Elas têm atividades, elas têm coisas que elas precisam fazer pelos outros. E pessoas dependendo delas. Eu não tenho essas atividades, eu não estou trabalhando, né? Eu tava trabalhando num bom emprego, né, na TV Bahia. E aí, de repente, tudo mudou. Eu saí do emprego e aí já tive que cuidar de uma questão de saúde, que eu fiquei 6 meses, assim, investigando. Hoje eu tô tratando essa questão da minha saúde. E recentemente, agora essa semana, eu peguei uma gripe, então juntou tudo, eu tô meio mal. A minha vida, ela se encaminha ela vai por um caminho, assim, que é muito incomum. No mínimo incomum, né? Pra não falar coisas que podem colocar assim, me colocar para baixo. Essa é a minha experiência pessoal de como tem sido a minha vida hoje. O fato de eu estar em Petrolina aqui é justamente por conta disso. A minha irmã, ela é ótima, mas ela tem a família dela, ela tem o esposo,
a filha e a enteada. A sensação é de que essa casa não é minha. Então eu tô semeando na vida da minha irmã, graças a Deus, mas existe uma sensação de que eu não tenho vida. Então assistir esse podcast hoje me ajudou a refletir um pouco de um jeito mais leve. Ok, não é a vida que eu gostaria de ter nessa idade, que está prestes a mudar. E daí se não for? E daí se eu não tiver as coisas que eu queria ter, né? Porque um dia eu tive uma casa e eu perdi essa casa, tá? Eu não tenho mais casa. E aí, como é que o meu processo de carreira se conectou com tudo isso? Então, quando eu entrei na TV Bahia, eu conheci uma galera muito maravilhosa, muito massa, né? Que era a equipe lá de videografistas que ficava ali naquela sala. E fora daquela sala existiam vários ninhos de cobras. Espero que ninguém assista esse vídeo um dia, nenhum deles. Mas existia uma selva, né? Uma selva, um querendo destruir com o outro, acabar com o outro. Mas lá dentro eu me sentia mais em casa, né? Com pessoas que tinham estudado algo que eu tinha estudado e tudo mais, que entendiam, que tinha mais ou menos uma vibe mais parecida, né? Com a minha. Embora eles tivessem contextos bem diferentes ali. Isso foi o bom quando eu saí de lá. Teve uma colega que ela compartilhou: "Ó, você ficou com a melhor parte." E eu falei: é verdade, vocês, eu vou levar comigo, assim, pra sempre. Eu vou levar vocês comigo. Porque eu fiquei realmente com a melhor parte. As pessoas são a melhor parte. Sair de lá me fez refletir sobre muita coisa. E aí eu me deparei com essa frase hoje. É normal que a gente passe a vida toda tentando ter status, ter visibilidade, ter notoriedade, ser alguém para alguém, orgulhar as pessoas, se tornar alguém, sabe? Que as pessoas olhem e vejam, não, aquela pessoa é uma referência. Mas quem foi que colocou isso em nós, né? De onde é que vem isso? E se tirar isso, o que é que sobra de mim? Quem eu sou sem isso? Então esse processo de transição de carreira se conecta com isso. É esse momento que eu tô vivendo na minha vida de nada, né? Que faz eu me conectar com isso. Como eu disse, eu tô dentro da casa da minha irmã, eu arrumo de manhã, de tarde eu assisto com minha sobrinha, às vezes eu dou uma saída no condomínio, eu passei com a cachorra, mas é tudo que eu faço. E aí passar por esse processo me levou a refletir da minha situação, o que é que eu podia fazer sem me desesperar. O que é que eu podia fazer? Eu tô fazendo, né, uma parte cuidando da minha saúde e a outra parte procurando me ocupar com coisas que vão me gerar um certo conforto com relação a fazer. Sair da TV Bahia me trouxe um impacto, me fez perceber sobre processos empregatícios, por exemplo, que eu passei no ano retrasado. Refletir sobre carreira, refletir sobre o que é que eu posso fazer. Não é o que eu estou fazendo da minha vida. Porque a vida ela se apresentou pra mim assim, não fui eu que escolhi algumas coisas. O que é que eu posso fazer com isso que eu tenho? E o que é que eu deveria fazer ou não deveria? Porque com essa idade eu preciso me manter, né? Eu preciso me manter. Eu não tenho família. Quando eu digo eu não tenho família, eu tô com os meus pais, que são a minha família, mas vocês entendem, né? Que eu falo sobre uma família. Não é a minha família nuclear. É a família que eu decidi construir. Ok, não queria estar aqui, mas eu estou aqui. E eu preciso viver o melhor daqui, do que tiver para viver aqui. Tentado, é uma coisa de trabalhar isso na minha mente, né? Tenho certeza que todo mundo passa por isso em algum momento. De ter que estar em um lugar que não queria estar, mas vai ter que passar um período ali nesse lugar. E é preciso trabalhar a nossa mente para que a gente não viva uma vida insatisfeita, uma vida pesada. E a TV Bahia tem tudo a ver com essa minha mudança pra cá, né? Porque, por exemplo, se eu não tivesse família, carro, casa, mas eu tivesse um emprego, eu teria que ficar em Salvador. Eu teria que me manter em Salvador. Eu iria pra lá, eu ia ficar lá, eu ia sair de casa num certo horário, eu ia ter a minha rotina, eu ia parar, eu ia ter que almoçar antes. Vou ter que almoçar porque tal hora tem um ônibus, então eu almoçava, ia pegar meu ônibus tranquila, chegava no trabalho, falava com o porteiro, conversava com quem ia passando, eu ia dando bom dia ou boa tarde, pegava o elevador, entrava na sala, sentava, falava com os meus colegas, apertando a mão de um em um, e depois me sentava na minha cadeira para trabalhar. Ter uma rotina de trabalho é bom demais, não é nada ruim.
É claro que todo mundo em momento vai precisar de férias, né? Mas é ter um conteúdo ali que não é uma dopamina barata. O trabalho, ele não é pelo trabalho em si. Muitas vezes a gente não para pensar, porque a gente está sustentando, a gente está ali. Mas quando você para refletir, que não é pelo trabalho em si, é porque o que você faz tá realmente mudando a vida de pessoas, seja o que for, impacta a vida de pessoas. E você diz, poxa, fui eu que fiz aquilo ali. Você aponta e fala, nossa, aquilo ali fui eu que fiz. A gente não sabe o quanto que ser útil é importante para o ser humano. Fazer ou não fazer? Porque a minha idade diz que eu preciso fazer. Pensando sobre, eu decidi, então, depois das experiências frustrantes de emprego lá no ano retrasado, depois da TV Bahia, que não foi frustrante, mas me ajudou a ter coragem quando eu saí de lá. Quando eu saí de lá, tudo que eu precisava era coragem. Me veio a ideia que eu já tinha vivido, né? De abrir o meu próprio negócio. E essa ideia que eu tô seguindo agora, além da rotina que eu falei, eu também comecei a abrir o meu negócio. E eu lembrei de coisas que eu gostava. E são coisas que eu descobri que eu gostava, não foi ninguém que me disse. E é moda, que tem a ver um pouco com a minha profissão, mas não tem a ver especificamente com o curso que eu fiz. Sou designer, mas designer gráfico. E eu quero voltar a estudar isso, eu quero poder trazer isso pro meu canal também. Então é isso que eu tô trazendo aqui, essa informação para vocês. Trazer de novo o meu conteúdo de moda, mas de um jeito um pouco diferente, é claro. Mas a moda vai fazer parte da minha vida. Então eu tô com o meu negócio online, né? É uma loja online de streetwear, que já é a pegada que eu já tinha do dramático urbano, que é o meu estilo, depois que eu descobri o meu estilo, né? Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre dramático urbano, eu vou deixar aí. E é o estilo streetwear, o estilo de rua. Então, eu fiz essa marca que chama Poster, e o Instagram é @useposter, se você quiser me seguir. E lá você tem o link da loja online, que eu vou deixar aqui embaixo também nos comentários. Tem algumas artes que eu fiz, tem artes que eu fiz autorais, tem a qualidade da camisa que é muito superior. E aos poucos eu vou desmembrando esse universo de vender moda. Que Deus me possibilite viver novas coisas, muitas coisas para eu voltar e contar para vocês, para eu mostrar em vlogs também, porque cada passeio é um recarregar as minhas energias. E eu gostaria muito que você me acompanhasse nessa aí, que você tivesse colado comigo, sabe? Porque eu tenho vocês aqui. No Instagram eu dava bom dia, né? Com oi, meu parente, todo santo dia. Então eu vejo essa comunidade online como parentes também. Pessoas que não estão ali todos os dias sabendo das minhas dificuldades, das minhas aflições, mas que de certa forma estão acompanhando um pouco a minha vida, vendo comigo. Se você tiver alguma luta que você queira compartilhar, coloca aí, ó, nos comentários. Eu vou ler e responder, tá? Se tiver alguma luta aí. Ou até uma coisa muito boa sobre a vida, sobre, sabe, essa reflexão que eu trouxe. Perto de viver um ano, né? Diferente, um ano novo. Um novo marco, né? Do que vai acontecer daqui pra frente, vai ser novo marco. Aquilo aconteceu quando eu tinha tal ano, tantos anos. É sobre isso. É sobre viver a vida do jeito que ela se apresenta pra você. Lembrando que... já esqueci. Eu já esqueci desse exemplo. Maju Trindade, ela traz um exemplo no podcast. Que se Michelangelo, se perguntasse a Michelangelo, como você fez Davi? E ele disse assim, eu só tirei o que não era Davi. Ou seja, existia uma pedra ali que ele só foi tirando até revelar quem era a pessoa que estava ali atrás, né? E é uma escultura perfeita, né? Perfeita. E quando você pensa aquela textura, aquele cabelo bem desenhado na pedra, aquele nariz, tudo, né? A forma do corpo. Quando você pensa que aquilo tudo estava dentro de uma pedra brusca, fica assim... Caramba, quer dizer que então tem muita coisa pra tirar da gente, até a gente revelar quem a gente é. Até ser revelado que realmente quem a gente é. E eu espero que essa jornada seja muito, muito pessoal para cada um de nós. Que a gente consiga ter sensibilidade para perceber. Não outra pessoa dizendo a gente, não outra pessoa encaminhando a gente, mas a gente ter essa sensibilidade de perceber. Essa sou eu. Isso aqui não é meu, isso aqui foi das durezas da vida, daquilo que eu passei lá atrás. Ou isso aqui foi o que minha mãe incutiu em mim, ou isso aqui foi o que alguém
colocou dentro de mim, que não era um sonho, que não era para eu seguir, não era para eu buscar. Quem sou eu? Fica essa reflexão para vocês. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se vê aqui nos próximos vídeos do canal. Beijo, falou.